Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo a gente vai criar um aplicativo CRUDQ para a ordem de venda, começando pelo formulário de cadastro de ordem de venda. Antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Eu fiz uma série de vídeos explicando cada parte de um aplicativo Fiori, a parte conceitual. Então, se você não viu, dá uma olhada aqui no canal, na playlist do curso de Fiori. Então, o que a gente tem até agora? A gente já fez toda a parte do back-end, ou seja, criamos as tabelas que a gente vai utilizar, o projeto lá na transação SegW, implementamos a classe DPC, MPC e criamos o Service Data. Então, toda a parte do back-end já está criada e já foi testada, tá? Agora a gente vai para a parte do front-end. Eu só expliquei nos vídeos como você trabalha com as partes individualizadas, né? Então, por exemplo, como que você trabalha com uma rota, como que você cria uma view, um controller, como que você mexe ali no manifest, como você faz a parte de internacionalização. Então, são todos conceitos isolados, tá? Agora a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu até agora e criar um aplicativo funcional, tá? Então, falta a parte do front-end. Então, o que a gente vai fazer? O cadastro, que seria a operação de create, modificação, a gente vai dar um read, né? Porque a gente vai modificar um registro já existente. Então, antes, a gente precisa ler esse registro, tá? E depois que a gente alterar, a gente vai fazer um update, tá? Depois a gente vai fazer a remoção, que é a operação de delete, a listagem, que seria a query, né? Vamos fazer um filtro ali mesmo, e fazer a atualização de status chamando uma function import, tá? Então aqui, os conceitos de cada parte do aplicativo foram explicados em vídeos separados, é aquilo que eu falei. Se você não viu e não sabe como funciona, dá uma olhada na playlist, tá? E os links do código-fonte, tanto da parte do back-end como do front-end, eu vou deixar na descrição do vídeo. Cada vídeo que eu faço que tenha algum código-fonte, eu sempre deixo na descrição do vídeo o link, caso você queira acessar para copiar e ver como eu fiz, tá? Agora eu vou mostrar o que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu já criei o formulário de cadastro de ordem de venda. Depois a gente vai ver a parte do código-fonte, onde eu vou explicar passo a passo como que você faz. Então, aqui na view principal de um projeto criado lá no VS Code, que é a view 1, se você não alterar nada, eu criei um botão para acessar o formulário de ordem de venda. Então, clicando no botão, a gente vai para o formulário, onde a gente tem os campos do cabeçalho e os campos do item. No caso do item, é uma tabela porque a gente pode adicionar mais de um item, tá? Então, no campo ID da ordem, ele está desabilitado, está não modificado, tá? Porque o ID ele é gerado automaticamente, é auto-incremento, tá? Então a gente não informa esse campo. Aqui na data e hora de criação, você pode digitar aqui ou selecionar nessa opção, né? Tipo Match Code. Então clicando, você tem acesso a um calendário e um relógio para você escolher aqui, né? Vamos supor, vou colocar aqui a data e hora padrão e dar um OK. Ele já preenche para a gente, tá? No formato correto. No caso, deixei dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, tá? Isso aqui você pode alterar. Aqui no campo criado por é o usuário que criou essa ordem de venda. No caso aqui eu estou deixando para digitar tanto a data como a hora. Mas você poderia deixar igual está aqui o ID da ordem, tá? Não modificado. Isso aqui você pode atribuir automaticamente lá no back-end. Quando você estiver criando uma ordem, você pode já pegar a data e hora que está no sistema. E o usuário também. Aqui no ID do cliente, você coloca, né, o código do cliente e ele está com um asterisco vermelho aqui, indicando que esse campo é obrigatório. Então, para vocês terem um exemplo de um campo obrigatório, tá? O que não tem asterisco não é obrigatório. Aqui tem o total dos itens, que também está não modificável, porque isso aqui vai ser calculado automaticamente, conforme eu for adicionando itens, alterando quantidade, valor unitário, removendo um item. Toda alteração que eu faço nos itens, esse campo é recalculado, tá? Aqui no total do frete é a gente que vai informar, então eu vou colocar aqui R$ 10. E percebam, conforme eu vou digitando, ele já vai formatando aqui o número, tá? Isso aqui é feito lá no back-end, lá no controller, tá? Então eu vou mostrar como faz depois. Então vou deixar aqui R$ 10.
tá? O campo total da ordem, ele também está não modificável, porque isso aqui é calculado automaticamente. Ele vai somar o total dos itens mais o frete, gerando o valor aqui do total da ordem, tá? Status eu vou deixar aqui, novo, por exemplo. Já vou preencher aqui o criado por, vou colocar aqui José, o ID do cliente 123, frete 10 e status novo. Já preenchi os campos do cabeçalho, agora eu vou mexer com os itens. Para adicionar um item, você vai clicar nesse botão. Tá? Toda vez que você quer adicionar um item, é só clicar aqui. Ele insere uma linha com os campos vazios, você só precisa preencher. Então vamos colocar aqui material 100. Qual que é a descrição? Vai ser um teclado. Quantidade 1, preço unitário, vou colocar aqui R$10. Tá? Na linha de baixo vai ser o 200, descrição mouse. Isso aqui a gente poderia carregar automaticamente, tá? Conforme você vai digitando aqui o código, ele já carrega a descrição. Só que aqui, como eu não tenho uma tabela de produtos ali para consultar, eu estou digitando manualmente, tá? Mas no sistema real, isso aqui geralmente vai ser carregado automaticamente. Vamos lá, quantidade 2, e aqui vai ser 2,50, por exemplo. Então aqui 1 vezes 10, 10, ele já calcula aqui o preço total, 2 vezes 2,50 é R$5. Somando o total dos itens, que daria R$15, ele joga para cá. Somando com R$10 do frete, fica R$25, tá? Então qualquer outra ação que eu faço aqui nos itens, vamos supor, eu coloco 3 aqui, ele já recalculou aqui, e já recalculou aqui e aqui também. Então tudo que você alterar aqui na ordem, ele já vai recalculando os valores aqui, tá? Se eu remover, por exemplo, ó, ficou só R$10 dos itens. Então você pode ir mexendo e ele vai recalculando. Mouse 2,50. Terminando, você pode salvar aqui e ele vai cadastrar essa ordem, esse cabeçalho e esses itens lá no banco de dados, tá? Vou salvar aqui. Ele gerou aqui o ID da ordem, já preencheu na tela, deu a mensagem e já fez a persistência lá no banco de dados. Então agora vamos dar uma olhada lá no código-fonte. Aqui no VS Code você vai criar um projeto do Fiori Freestyle usando aquele template basic que não tem nada. Eu vou deixar aqui no card o link do vídeo onde eu explico como criar esse projeto, mas não tem segredo, é só criar o projeto usando o template basic, coloca o título do aplicativo. Os outros campos pode deixar como tá, no padrão que já vem, né? Por exemplo, o nome da view vai ser view1 e a gente vai criar a partir desse projeto inicial, tá? Então, criando o projeto, você vai modificar o arquivo manifest.json. Então, vamos entrar aqui e a gente vai lá embaixo na parte de rotas. Aqui, ó, rotas. No seu arquivo, você só vai ter uma rota, que é essa daqui. Então, o que você vai fazer? Vai criar uma segunda rota. Então, coloca a vírgula e coloca esse JSON aqui. No nome, você vai colocar route ordem new. No padrão, que vai ser a URI que você vai utilizar para acessar o formulário de cadastro de ordem de venda. Então, vai ser ordem/nova. E aqui no target vai ser target ordem form, tá? Então, criamos aqui a parte da rota. E aqui nos targets, você vai criar um novo target. Já vai vir com esse daqui. Você vai colocar uma vírgula e vai colocar o target ordem form. Dentro desse JSON, aqui é tudo padrão, né? View type, XML, transição, slide. E aqui embaixo, nesse campo View ID e View Name, você vai colocar aqui no ID ordem form e no View Name ordem form também, tá? Então, configuramos aqui a parte de rotas. Depois, você vai na parte das views. Você pode copiar a view 1 e colar, renomeando aqui para ordem form.view.xml. Então, dentro dessa view, o que você vai colocar? Vai apontar para o controller dessa view, que vai ser zov.controller.ordemForm. ZOV porque o meu projeto eu coloquei ZOV, tá? Se o seu você mudar, você vai ter que mudar aqui também, tá?
Eu recomendo que sempre use o que eu estou passando nos vídeos, tá, pessoal? Porque às vezes você muda e depois você esquece de alterar em outro lugar, então acaba dando erros, tá? Até você descobrir o que é, você pode demorar muito tempo. Então, para agilizar, utilize os mesmos nomes que eu uso nos vídeos, tá? Então, vamos lá. O controller desta view vai ser zov.controller.ordinForm, que a gente vai criar depois. Aqui, a gente vai usar alguns namespaces, tá? Porque, por exemplo, aqui tem esse F, que é os campos do formulário, tá? Então, com os campos do formulário, vai ter usar esses tags que estão nesse namespace aqui, tá? Então você vai ter que usar o F, que aponta para o sap.i.layout.form, a tabela, que eu coloquei aqui como T, sap.i.table, e assim por diante, tá? Então todos esses namespaces aqui que não vêm por padrão, você vai ter que colocar, tá? Então beleza, começando aqui a página, o ID da página eu coloquei page 2, o título ele vai vir lá do arquivo de textos, que vai ter a chave ordem form, depois a gente vai ver essa parte. Ele vai mostrar o botão de navegação, que é o botão de voltar, quando a gente estiver dentro desse formulário, tá? E quando a gente clicar nesse botão, ele vai chamar esse método, tá? Aqui é a parte de espaçamento, né? Para não ficar tudo grudado ali na borda. Dentro da página, a gente vai colocar um VBox, né? Um box vertical ali, que vai englobar aqui os campos do cabeçalho. E depois vai ter um VBox para englobar a tabelinha aqui de itens, tá? Então vamos lá. Aqui no formulário, que é esse tag form, eu dei um ID aqui. Ele é editável, né? Você pode mudar esse aqui. O título do formulário vai ser cabeçalho. Eu coloquei o texto fixo aqui, mas o certo é puxar lá do arquivo de tradução, tá? Se eu esquecer aqui alguma coisa, depois vocês podem substituir, tá? Aqui por uma chave lá do arquivo. Então, colocamos aqui o título. O layout, você especifica a parte de responsividade, né? Tipo, quantas colunas vai ter em cada tamanho aqui. Então, vocês podem dar uma olhada na documentação depois, tá? Ou deixa isso aqui como padrão mesmo, como eu fiz. Deixa dessa forma. E aqui, ó, no Form Containers, você tem uma série de tags para você construir o formulário, tá? Então, aqui é padrão do framework, né? Tem o Form Containers, depois tem o Form Container, Form Elements. Dentro do Element, você tem o Element no singular. Cada Element é um campo do seu formulário. Então, aqui eu tenho um input com o ID da ordem. Eu estou puxando lá no modelo padrão da view, tá? Então, por isso que está assim. Tem aqui o label, né, o que vai aparecer ali do lado do campo, se ele é editável ou não. Então aqui temos o campo do ID da ordem. Temos mais um form element, que é da data de criação. Então aqui a gente não usa um input simples, conforme está aqui, ó. A gente usa o date time picker, que é aquele componente que já monta um calendário e um relógio para você escolher, tá? Então tem aqui um ID. Todo o campo praticamente aqui eu estou colocando o ID porque a gente vai usar isso aqui depois, tá? Então, se você quiser fazer uma validação e quiser puxar pelo ID, você já tem. Aqui o padrão que eu estou usando é a entidade, né? O vcap, ponto e o nome do campo, tá? Placeholder é o texto que aparece no campo quando ele está vazio. Aqui tem um espaçamento, mostrar o rodapé. E no valor, eu estou puxando aqui desse caminho, do modelo da nossa view, que é o campo data de criação. Tem o tipo aqui de data, opções de formatação. Qual que é o padrão que eu quero? Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Isso aqui você pode alterar. Pode alterar a parte de fuso horário também, tá? Beleza, ó. Tem campo aqui do criado por, que é o input padrão. É tudo copia e cola e vai mudando aqui qual é o campo que você quer modificar, tá? Basicamente, ó. A maioria dos campos aqui é tudo input, tá vendo? Então vai mudar aqui o ID e o valor, tá? Então você pode, ó, deixar aqui o campo como obrigatório, required true, deixa ele obrigatório, tá? Aqui nos itens tem uma coisa diferente. Então temos um input. Aqui o caminho é o campo total itens, só que aqui a gente tem um formatador. Por quê? Eu não quero mostrar o campo do jeito que ele é no modelo, tá? Por exemplo, um campo monetário que tem centavos ali,
você digita a parte inteira e depois ponto a parte decimal, certo? Isso aí seria a representação da programação, né? O padrão dela. Só que no português, aqui no Brasil, a gente não usa dessa forma, né? A gente coloca a vírgula como separador de centavos e a cada, tipo, 1.000, 100.000, ele vai colocando pontuação também, né? Então, para ficar no formato que a gente está acostumado, a gente tem que usar um formatador, tá? Então, por isso que eu estou usando esse formatter, .format price, que é o formatador de preço que eu fiz, tá? Beleza. Aqui no total do frete, ele é semelhante, né? Tem aqui um formatador também, só que tem uma coisa a mais. Tem esse live change. O que que é isso aqui? Toda vez que eu digitar qualquer coisa nesse campo, ele vai chamar esse método lá no controller, porque eu quero formatar conforme eu vou digitando. Tem gente que prefere digitar, dar um tab, daí depois formata. Então eu gosto de já vai digitando e já vai formatando, tá? Então por isso que tem esse live change. Depois a gente vai ver o código. Total da ordem também é um valor monetário, formata. E chegamos no status. O status ele usa um componente chamado select. A gente tem uma lista de opções para escolher. Não é um campo simples igual a gente estava usando aqui. Então, quais opções a gente tem no status? Tem o status N, o L, o F e o C. Né? O novo, acho que é fornecido, faturado e cancelado. Cada um tem sua chave, né? O novo é o N, o fornecido é o L, faturado é o F e o C é o cancelado. Aqui eu estou puxando o texto desse status lá do arquivo de tradução, eu não deixei fixo, tá? E eu deixei uma opção aqui em branco também, para não vir nenhuma, né, por padrão ali na tela. Então você pode usar dessa forma. E aqui a gente termina o nosso formulário. Aqui na parte de baixo, a gente tem um botão para adicionar um novo item. Então, quando a gente clicar nesse botão, a gente vai chamar o método onNewItem, tá? Aqui a gente tem uma tabela. Aqui na parte de dados, nesse campo rows, você vai colocar to of item. A gente está puxando lá do modelo da view, tá? Aqui eu deixei tudo padrão praticamente. Você pode modificar aqui se você quiser alguma coisa. É só olhar na documentação, né, para ver o que você pode colocar aqui. E aqui a gente tem Overflow Toolbar, indicando aqui o título dessa tabela. No caso aqui está itens. Aqui está fixo, mas o certo é puxar do arquivo de textos lá, que é traduzível, tá? Beleza. Aqui na parte de colunas, nós temos as colunas que a tabela tem, tá? Então, na primeira coluna aqui, eu coloquei aqui uma largura de 60 pixels, só para ficar visualmente mais agradável, tá? Mas isso aqui você pode tirar, se você quiser, usar outras opções. Temos aqui o label, o que aparece lá no título da coluna, e o campo de texto, tá? Que seria o valor da coluna. Então, aqui ele está puxando do item ID, tá? Temos aqui outra coluna do material, ele usa o input do material, que no caso aqui só pode ser número, por isso que eu coloquei esse type number, tá? Descrição, um input simples aqui, quantidade, é um campo de numérico também, né? Só pode digitar número aqui na quantidade. E conforme eu vou digitando a quantidade, ele vai chamar esse método live change item quantity, tá? Então, se eu for alterando a quantidade, eu vou ficar recalculando os totais ali, né? Então, por isso que eu tenho que usar esse evento, tá? Aqui no preço unitário, temos aqui um campo para informar o valor. Ele é um preço unitário, então eu tenho que formatar esse preço. E conforme eu vou digitando aqui cada número, ele vai chamar o método live change price, tá? Porque eu quero atualizar o tempo todo. Não quero deixar desatualizado um campo, né? Você está digitando ali, aumentou a quantidade e não recalculou o total, vai ficar estranho. Então, todo campo que afeta valor, eu tenho que colocar esse evento aqui, tá? No preço total, também formata aqui, só que eu não preciso desse evento porque esse campo não é digitado pelo usuário, ele é só recalculado, então não preciso. E aqui nas opções, que seria a última coluna, temos aqui um botão para a gente deletar o item. Então, se eu adicionei um item e não quero mais, você pode tirar esse item da tabela, sem problema. Tá?
Lembrando aqui, quando você deleta um item, eu preciso saber qual item eu quero deletar. Então, uma das formas que eu acho fácil de trabalhar é você colocando o ID do item aqui no botão mesmo, tá? Então, quando eu clico, eu consigo pegar essa informação lá no controller. E aqui no final temos, no rodapé, né, temos um botão para salvar. Então, depois que eu preenchi todo o formulário, eu quero salvar essa ordem. Eu vou clicar nesse botão e eu vou chamar o método onSave. Beleza? Então, vamos lá para o nosso, no modelo aqui, eu tenho formatação, né? O nosso arquivo formatter.js, que faz a formatação do que eu quiser. No caso, só tem a formatação de preço, tá? Então, para formatar o preço, eu estou usando uma classe standard. Então, essa sap.i.core.format.numberformat get float instance. Passando aqui as opções de formatação, você pode decidir ó, quantas casas decimais você quer formatar. Qual que é o separador decimal? Qual que é o separador de agrupamento, né? Se é para habilitar o agrupamento, esse tipo de coisa. Então você pode mudar esse aqui se você quiser. E depois você chama esse objeto que você recebe, quando você chama esse método, e chama o método format, passando o valor que você quer formatar. Aqui eu estou dando um parse float, porque isso aqui é uma string. Então eu converto isso aqui para float, para depois passar para esse método. E ele vai me retornar o valor já formatado. Beleza? O próximo arquivo aqui é de tradução. Então, i18n.properties, que já vem com o projeto. Geralmente ele só vem com essa parte de cima aqui, você vai completar com essa parte de baixo, que são os campos que a gente vai usar no formulário. Por exemplo, o título do formulário, que é ordem form. Qual que é o campo de ID da ordem? Ordem ID com o texto ID da ordem. ID do cliente, data. Então, cada campo que você coloca lá, você coloca uma tradução aqui, né? Uma chave e valor aqui. Temos aqui a parte do status. Então, status N vai aparecer lá na tela novo. Status L vai aparecer fornecido e assim por diante. E aqui temos os campos do item, tá? Isso aqui são os campos do cabeçalho e os campos do item. Depois temos o controller, que não vai ter esse arquivo, você vai copiar do view1.controller.js e vai colar aqui, renomeando para ordem.form.controller.js. Dentro desse controller, vamos ver o que ele tem. Aqui tem algumas classes que eu estou utilizando no controller, então lembrando, eu vou declarar aqui em cima, coloca aqui na função e eu posso usar a partir desse momento, tá? Ou eu posso usar dessa forma, colocando o caminho completo até chegar na classe. Então, sap.i.core.yComponent, e daí eu não preciso declarar aqui em cima, tá? Então, você pode escolher qual que você quer usar. Beleza. Então, aqui no controller, lembrando que você tem que alterar esse daqui, tá? Se não tiver certo. No caso aqui, no meu é zov.controller.ordemForm, que é o nome do controller. A parte de formatação você sempre passa aqui, né? Não basta você colocar aqui em cima, colocar aqui no parâmetro. Você tem que fazer essa parte, tá? Isso aqui é padrão do framework, tá? Não foi eu que inventei. Então, vários exemplos você vai ver dessa forma. Então, só estou seguindo o padrão da SAP, tá? Aqui no método onInit, você vai colocar uma parte da rota, tá? Então, o que que você faz? Chama esse método aqui dessa classe, sap.yCore.yComponent.getRouterForThis. Você vai receber um objeto da rota e vai chamar esse método, getRoute. A rota que a gente criou lá no manifest, a gente vai usar agora, ó, route ordem form. A gente vai pegar essa rota e vai vincular ela usando esse método attachMatch, que vai chamar esse outro método aqui, ó. A gente criou lá embaixo, depois a gente vai ver. E passando o this. Dessa forma, toda vez que você entrar, chamar no seu aplicativo essa rota, ele vai cair nesse controller, tá? E depois ele vai chamar esse método. Então, isso aqui a gente vai usar tanto para cadastrar como para modificar depois. Como a gente só está fazendo a parte de cadastro por enquanto, eu só deixei a parte de cadastro aqui, né? Uma nova ordem. Beleza?
Depois a gente tem o método LiveChangeItemQuantity, que é o método que vai formatar a quantidade do item. Não necessariamente formatar, tá? Porque o campo já é somente números, tá? Mas esse método a gente faz outras coisas. Por exemplo, a gente recebe o evento aqui. Com esse evento, a gente pega a origem do evento, joga aqui nesse objeto, que no caso é o input, pega o valor do input e joga aqui numa variável, remove tudo que não é número e joga novamente no campo, tá? E depois a gente vai recalcular a ordem. Se eu alterei a quantidade de um item, eu preciso recalcular os valores totais, né? Total dos itens, total da ordem. Então, tudo que eu preciso recalcular, eu sempre vou chamar esse método aqui, ó, recalcOrdem, tá? Aqui deveria ser com M, né? Mas vamos deixar assim. Aqui nesse outro método, o LiveChangePrice, o que ele faz? Toda vez que eu digito um valor monetário num campo e eu quero formatar conforme vai digitando, eu vou chamar esse método, tá? Então, o que ele faz? Recebe um evento, um objeto, chama o getSource e joga aqui, que vai ser um input. Pega o valor, joga aqui. Removo tudo que não é número, tá? Conforme está aqui. Daí, se tiver vazio, eu só apago o valor do campo e retorno. Se tiver preenchido com alguma coisa, eu vou remover os zeros à esquerda, se tiver, tá? Então é isso que essa linha faz. E faço aqui um cálculo, né? O tamanho do campo é igual a 1. Se for 1, eu coloco 0.0 e coloco aqui o valor que foi digitado. Se for 2, coloco 0.2. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu quero sempre manter duas casas decimais, tá? Independente do valor que for digitado. Por isso que eu estou fazendo essa jogada, tá? Isso aqui poderia ser feito de outra forma, de forma um pouco melhor, mas eu fiz dessa forma para não demorar tanto para implementar esse método, tá? Mas você pode fazer de uma forma melhor, se você quiser. Então, continuando aqui, se for maior do que 2, eu tenho pelo menos um campo inteiro e o resto é decimal, é os centavos ali, né? Então, eu faço aqui a separação, né? Jogo o inteiro para cá e o decimal para lá. E aqui tem uma outra opção, né? Se nada bater aqui, joga vazio. Aqui tem uma gambiarra que eu fiz, por quê? Eu percebi que o framework ele não consegue trabalhar usando formatação e o live change ao mesmo tempo. Quando eu uso o live change formatando, o campo não é atualizado, tá? Então, se eu pego aqui um input, por exemplo, e dou um set value, ele deveria atualizar o modelo, só que ele não faz isso, tá? Então, por causa desse bug do framework, eu tive que fazer isso aqui, tá? Mas pode ser que numa versão futura isso aqui funcione, tá? Então, por enquanto, eu estou usando dessa forma. Em vez de dar um set value simples aqui, eu tenho que fazer um monte de coisa aqui para fazer funcionar, tá? É a forma que eu encontrei. Se você encontrar uma forma melhor, coloca aqui nos comentários que para todo mundo saber, né? Eu atualizo aqui o código também. Então aqui, o que a gente faz? Estou pegando a view, a partir da view eu pego o modelo, a partir do modelo eu pego os dados do modelo, que são os dados da ordem, tá? A partir do input eu pego aqui o binding context, jogo aqui, e pego o path do input, tá? Lembra esse campo aqui, por exemplo? Ó, isso aqui é o path, é o item ID. Aqui em cima tem o total da ordem. Então, eu estou pegando esse path, tá? Debugando, eu vi que nesse caminho eu tenho o path. Então, eu estou pegando o path. E se o path for total do frete, se eu estou formatando o campo total do frete, eu vou pegar o valor, converter ele para float e jogar no frete, tá? Então, estou atualizando os dados do nosso modelo. Tá? Eu peguei os dados aqui, o JSON, joguei nesse objeto e estou atualizando. Tá? Se não for o frete, ele vai cair numa outra parte aqui, que é um pouco mais complexa. O que eu faço? Pego o contexto, pego o path, joga para cá. Com o path eu quebro na barra e vou ter um array de elementos aqui. Então, se o input aqui, o input path for preço unitário, ou seja, é um campo lá do item, eu vou pegar aqui o array de paths, a posição 2, vou dar um parseInt para pegar o índice. Com esse índice,
eu vou pegar, jogar nesse caminho aqui. Então, o nosso JSON to of a item, que é onde fica os itens da ordem, acessando o índice que eu estou digitando aqui. Porque dentro desse path aqui, ó, por que eu estou quebrando? Porque nesse path ele tem o índice do campo que eu estou acessando, tá? Por isso que eu pego aqui essa posição 2, porque nessa posição 2 tem o índice do item que eu estou acessando. Por isso que eu estou fazendo essa jogada, tá? Então, com o índice do item que eu estou acessando, eu vou acessar o preço unitário e vou jogar o valor lá dentro, tá? Depois que eu fiz isso, ele já atualiza o modelo, então tá tudo certo. E no final eu chamo o método de recalcular a ordem, tá? Porque se eu estou mexendo no preço de alguma coisa, eu preciso recalcular a ordem, tá? Então aqui no recalque ordem, o que eu faço? Pego a view, a partir da view eu pego o modelo, a partir do modelo, aqui não, ele já chama outro método, né? Chama o método getOrdenObject, que o objetivo desse método é pegar os dados que estão lá no modelo e ter um objeto de ordem que eu possa trabalhar, tá? Então, vem aqui um objeto da ordem, já montado. Com esse objeto, eu jogo ele no nosso modelo e jogo o modelo na view, tá? Então, é só para fazer isso. Quem faz o recálculo de fato é esse método aqui, que a gente vai ver depois, tá? Porque eu vou descendo aqui no controller e vou explicando. Aqui no método do onNewItem, que é quando a gente quer adicionar um novo item lá na tabelinha, o que ele faz? Pega a view, pega o modelo, pega os dados do modelo, e aqui eu estou acessando a parte dos itens que está dentro do objeto da ordem, tá? Então vem aqui um array de itens, aí o que eu faço? Eu vou guardar o último ID do item, tá? Então vou passar nesse array. Se o ID do item for maior do que o ID, o último ID do item, que começa com 0, ele vai copiar o ID do item para cá. Só para a gente coletar o último ID do item, tá? Esse é o objetivo dessa parte. Depois eu vou criar um objeto do item, então eu tenho um método para isso, o createEmptyItem, tá? Eu vou jogar aqui esse item criado para essa variável. Então aqui a gente faz um clone, tá? Dentro desse método aqui. Com esse objeto do item, eu vou pegar o ID do último item e vou somar 1. Então toda vez que eu clico no botão, ele pega o último ID e soma 1 para ficar aumentando, né? Automaticamente. Então joga aqui, tá? Aqui no array, eu vou adicionar esse item, então eu uso o método push. Adicionei o item. E aqui na ordem, eu devolvo esse array para o objeto principal, vamos dizer. Tá? Com o objeto atualizado, eu jogo ele no modelo e jogo o modelo na view. Tá? Algumas partes do código, se você comentar, pode ser que continue funcionando. Tá? Isso aqui talvez não seja necessário. Então, se você quiser ir testando, comentando, talvez não seja necessário você devolver o objeto para o modelo e o modelo para a view. Tá? Então, aqui no método onDeleteItem, o que eu faço? Pega aqui o evento, com o evento eu pego a origem, com a origem eu pego os dados, aquele item ID, que no caso é para essa parte aqui, ó. Então eu tenho o item ID aqui, então eu pego dessa forma, tá? Com o ID do item, pego a view, pego o modelo, pego os dados do modelo, pego a parte dos itens, tem um array de itens aqui, percorro o array e encontro qual é o item que eu estou querendo deletar. Encontrei, eu vou tirar ele do array, conforme essa instrução aqui. Tirando o item do array, eu dou um break para ele parar esse for, porque eu já fiz o que eu queria, eu já encontrei o item e já removi ele. Agora eu tenho que devolver a informação, né? Eu devolvo o array atualizado de itens para o objeto principal, jogo o objeto dentro do modelo e jogo o modelo dentro da view. Depois que eu removi, eu tenho que recalcular a ordem. Então chamo o método de novo, que eu já expliquei. Aqui nesse método getOrderObject, você vai pegar a view, pegar o modelo, pegar os dados do modelo. A gente repete muito isso aqui, tá? Porque a gente tem que percorrer o caminho aqui, né? Então, com o objeto, o que eu faço? Eu converto esse ID da ordem para inteiro, tá? Então, fiz um método para
fazer essa conversão. Eu poderia usar o parseInt do JavaScript, o nativo? Poderia, só que ele não tem umas validações que eu preciso, tá? Então, para fazer essas validações, eu criei um método específico, tá? Total do frete, eu pego esse valor, converto para esse parse, ele vai ver se está tudo certo, né? Se é um preço mesmo, vai interpretar o preço e jogar aqui, tá? E ele dá um parse float lá também, se não me engano, tá? A gente vai ver esse método daqui a pouco. Beleza, depois que eu tratei os campos do cabeçalho, eu vou tratar os campos do item. Então, o total dos itens eu zero ele, porque eu vou recalcular. Então, o que eu faço? Faço um loop lá nos itens e vou atribuir aqui algumas coisas. Por exemplo, a quantidade do item, eu vou dar um parseInt também, para garantir que isso aqui vai ser um número. Na parte do preço unitário, dou um parsePrice, para garantir que isso aqui vai ser um preço válido. E no total, eu só preciso multiplicar a quantidade vezes o preço unitário. Eu tenho o preço total do item, tá? E depois que eu já mexi com o item, eu vou atualizar o campo total itens lá do cabeçalho. Então, o que eu faço? Pego o total do itens mais o preço do item que eu estou passando aqui. Então, ele vai acumulando os valores e jogando nesse campo, tá? Depois que eu já passei em todos os itens, eu vou pegar o total dos itens mais o total do frete, gerando o total da ordem, tá? Então, esse método, ele faz o recálculo de fato, tá? E eu vou retornar aqui o objeto atualizado. Aqui nesse método getOrderOData, por que eu fiz ele? Porque eu não posso pegar o objeto do jeito que está aqui, ó, esse objeto que é montado aqui, e passar lá no serviço OData, porque ele não vai entender, tá? Tem algumas coisas que você tem que mudar, por isso que eu fiz esse método, tá? Então vamos lá, o que esse método faz? Ele pega o objeto, usando esse método getOrderObject, que vai lá, tira o objeto lá do modelo, faz os parses aqui em tudo, recalcula. Então eu tenho o objeto atualizado. Com esse objeto, eu verifico aqui, ó, o ID da ordem está vazio. Se ele tiver, eu jogo zero, tá? Porque esse campo ele é inteiro lá no back-end. Então eu não posso passar string vazia. Não vai aceitar. Por isso que eu estou fazendo essa validação aqui, tá? No ID do item, ID do cliente, né? Tenho que jogar para inteiro também, porque lá no back-end ele é um número. Então tem que ser número aqui. Total dos itens, eu não posso passar de qualquer jeito. Eu tenho que passar com duas casas decimais, tá? E jogar como string também. Apesar de ser float, ele não aceita, tá? Tem que ser string. Então ele vai fazer isso daqui. No total dos itens, do frete e da ordem. E aqui na parte de itens, eu tenho que fazer a mesma coisa, ó. Preço unitário, jogo duas casas decimais, vai deixar como string e o preço total também. Depois que eu fiz toda essa conversão, eu retorno o objeto, tá? Então, quando eu quiser passar para um serviço OData, eu vou chamar esse método. Aqui temos o método createEmptyOrderObject, que vai criar uma ordem vazia. Então, se eu estou começando um cadastro, eu vou precisar desse objeto, tá? Para jogar lá no modelo. Então, o que eu faço? Eu crio um objeto aqui, ó. Ordem, ele tem o campo OrdemID, que aqui está como string, tá? Eu até poderia deixar número aqui, só que lá no modelo, se eu quisesse, vamos supor que não aparecesse o número, eu teria que fazer um formatador, tá? Aqui no caso eu deixei vazio, né? Mas é uma opção. Data de criação, deixei como nulo, criado por... Então só estou inicializando o objeto, tá? Aqui, ó, a parte de itens. ToOfItem, ele é um array vazio, tá? Então ele cria um objeto vazio aqui, retorna. Temos também o createEmptyItem, que vai fazer a mesma coisa, criar um item vazio, ID do item, material, descrição, preço. Aqui o preço eu estou deixando vazio porque eu quero que, quando eu adicionar um item vazio, ele apareça vazio lá no campo, tá? Também poderia deixar zero aqui, só que lá no campo ia aparecer zero conforme eu for adicionando um novo item. Para não acontecer isso, eu teria que fazer um formatador. Então, para simplificar, eu estou deixando string aqui mesmo, tá? Aqui, no onSave, esse é o método praticamente mais importante aqui do controller, tá? Porque ele vai salvar
o objeto lá no banco de dados, lá por meio do serviço OData. Então, o que ele vai fazer? Temos aqui a view, a partir aqui do nosso controller. Vamos pegar um modelo, só que esse modelo, ele não é o modelo da view, tá? Ele é o modelo lá do serviço OData. Então, não estou puxando da view, estou puxando do lado do manifest no caso, tá? É lá que está definido. Então, esse modelo 1, quando eu quiser fazer alguma chamada no serviço OData, eu vou usar ele. Se eu quiser fazer qualquer operação no modelo da view, aí eu uso o modelo da view, ó, que é o modelo 2. Então, o modelo 1 é para serviço OData e o 2 é para trabalhar com os dados da view. Tá? Aqui eu tenho o objeto da ordem, que eu vou ter com esse método getOrderOData, porque eu vou mandar lá para o back-end, eu vou chamar um serviço OData. Então, eu tenho que usar esse método. Então, aqui está aqui o objeto. Tá? Validações. O que eu faço aqui? Eu quero validar se o ID do cliente está preenchido. Como que eu faço isso? Usando essa forma aqui, ó, this.getView by ID. Então, eu deixei um ID lá no campo do ID do cliente. Com o objeto do ID do cliente, eu posso definir se o campo ele é válido ou não, tá? Usando esse método aqui, setValueState. Então, aqui eu deixei como none, como padrão, e se o cliente estiver vazio, o código aqui do cliente, ele vai deixar como o estado de erro. Ele vai deixar uma borda vermelha ali, indicando que aquele campo está com problema, tá? E eu dou a mensagem também cliente vazio, tá? Então, dessa forma você consegue deixar o campo ali vermelho ou normal. Então, é só um exemplo de validação. Se você quiser fazer validação em outro campo, você pode fazer copiando aqui esse modelo, tá? Depois que eu faço a validação ali, eu vou deixar a view ocupada, ou seja, eu não quero que o usuário fique mexendo na tela enquanto eu estou tentando salvar a ordem. Ele tem que esperar. Então eu bloqueio toda a interface usando esse método aqui, o setBusy, passo um true aqui, e agora eu faço a chamada no serviço OData. Quando eu quero criar alguma coisa no serviço OData, eu vou usar o método create, passando a entity set que eu quero trabalhar, no caso ovkb7, e passando a ordem, tá? Um detalhe, essa ordem ela tem campos do cabeçalho e do item ao mesmo tempo. Então, quando eu chamo esse método, lá no back-end, eu vou usar o método createDeepEntity, não createEntity, tá? Se fosse somente os campos do cabeçalho, o método que seria usado seria o createEntity, tá? Como eu estou passando o cabeçalho e item, vai ser o createDeepEntity. Então, aqui eu vou cadastrar tudo de uma vez. Ah, mas eu quero cadastrar separado, eu quero cadastrar o cabeçalho e depois os itens. Sem problema, você pode cadastrar, chamar uma vez para o cabeçalho e uma vez para cada item. Dá mais trabalho, né? Então, para simplificar, eu estou usando o createDeepEntity. Então, chamando aqui, passando o entity set e o objeto, eu vou ter aqui o método de sucesso e de erro. Então, se der sucesso, vai cadastrar lá no banco e tudo mais. Eu vou pegar aqui os resultados, que no caso é os itens, né? Jogo aqui no toOfItem para atualizar, tá? Se alterar alguma coisa lá no back-end. E passa aqui os dados do objeto para o modelo 2, que é o modelo da view. Então pode ser que no back-end você modifique alguma coisa. Por exemplo, o ID da ordem vem do back-end. Então por isso que eu estou devolvendo os dados para o modelo da view, para ele atualizar, beleza? Então aqui eu estou verificando se deu certo mesmo, né? Se o status for 201, eu consegui criar o objeto com sucesso. Então nesse caso, o que eu faço? Eu já bloqueio o campo data de criação e criado por. Porque se eu já criei o objeto, eu não vou modificar mais a data de criação, né? Se eu já defini a data de criação, eu não preciso mexer mais. Então eu já bloqueio para o usuário não ficar tentando alterar aquilo ali. Então o criado por também não pode ser modificado, né? Quem criou é só uma vez. Depois que foi criada, você não vai modificar esse campo, não tem sentido, né? Então já estou bloqueando. Eu dou a mensagem lá na tela, né? Ordem cadastrada com sucesso. E se não voltar 201, ele vai dar erro ao salvar. E tem a parte aqui do erro da requisição também, né? Então ele vai pegar a mensagem de erro
e vai jogar na tela. E lembrando, como eu bloqueei a interface, depois eu tenho que liberar, porque senão ela vai ficar bloqueada lá, né? Como se estivesse carregando alguma coisa. Então, estou liberando aqui a interface, tá? Independente se deu sucesso ou deu erro. Esse método aqui, ó, o underline on route message new, é aquele método que a gente coloca lá no onInit, ó. Então, quando for essa rota, eu quero chamar esse método aqui. O que a gente faz nele? Estou pegando aqui a view, criando um JSON model, né, para a gente armazenar as informações. Já deixo aqui o padrão do binding como two-way, porque eu quero, quando eu atualizar a view, ele modifica o modelo, e quando eu altero o modelo, ele modifica a view. Então, é os dois lados, né? Então, por isso que eu estou deixando aqui. Só para reforçar, porque, se não me engano, o padrão é two-way mesmo, tá? Mas eu gosto de reforçar porque vai que muda isso aqui depois, o código já está preparado, né? Depois, a gente vai pegar e vai chamar o método createEmptyOrderObject. Vai pegar um objeto vazio de ordem e vai jogar no modelo, porque eu estou criando alguma coisa, né? Então, quando eu entro na tela ali de formulário, eu já quero deixar o formulário preparado para receber um novo cadastro. Por isso que eu estou chamando esse método createEmptyOrderObject, tá? Já jogo lá no modelo. Depois que eu joguei no modelo, vou pegar o modelo e atualizar a minha view. Aqui embaixo eu estou pegando os campos data de criação e criado por, e estou deixando eles como editáveis, tá? Caso eles não estejam, eu já estou deixando aqui. E depois eu pego o campo do ID do cliente e deixo o estado do valor como none, que é o padrão, tá? Caso ele esteja ali como erro, eu já volto ele aqui como padrão. Depois eu faço o recálculo da ordem, tá? Só para garantir ali que ele não vai estar nenhum valor incorreto ali na tela. Aqui eu tenho os métodos parseInt e parsePrice, que é para pegar o valor que está chegando aqui e garantir que ele vai sair um número, tá? Desse método. Então valido aqui se tiver vazio, nulo, undefined, vai ser 0. Então já retorno aqui. Depois eu pego o valor que está chegando, que é uma string, tento converter ele para int, né? Depois eu vejo se for nulo ou not a number, né? É uma coisa do JavaScript, eu retorno 0. Então tudo isso aqui é para garantir que vai sair um valor inteiro daqui, com um tipo inteiro. No parsePrice funciona da forma semelhante. Se for vazio, nulo, undefined, ele retorna aqui o valor float, tá? 0 no caso. Depois eu valido, né? Se já for um número, retorna aqui o valor que chegar. Depois eu pego o valor, converto para string, verifico se tem vírgula. Se não tiver, ele já dá um parse float, porque eu posso chamar esse método em diversas situações, tá? Por isso que tem esses tratamentos aqui. Então, se passar dessa parte, eu vou e tiro tudo que não é número, que é essa faixa aqui de 0 até 9. Ponto e vírgula eu deixo também, tá? Depois, eu dou um replace aqui na parte de 0 à esquerda, tá? E troco ponto por espaço, vírgula por ponto, tá? Depois eu dou um parse float. Então, tudo isso aqui é para garantir que vai sair um preço válido desse método, tá? Aqui no format price, ele pega, também verifica o valor que está chegando aqui, né? Se não for um número, já retorna aqui 0,00 para garantir. Se descer aqui, ele vai jogar duas casas decimais, trocar ponto por vírgula e vai retornar o preço aqui, tá? Como string, já formatado. E o último método aqui, o onPageBack, ele vai voltar para view anterior, tá? Tem uns tratamentos aqui. Pode ser que ele volte no histórico do navegador, né? Então tem essa parte aqui de JavaScript. Ou chame simplesmente a rota padrão, que seria route ordem list, que na verdade eu nem criei, tá? Eu vou criar depois aqui. Você poderia colocar a rota padrão, que no caso é route view 1, tá? Então como não tem essa rota aqui ainda, para não deixar errado, eu vou deixar a rota padrão, tá? Beleza, então já revisamos o controller, a view. Ah, a gente mexeu na view 1 também, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. View 1.
Ela é a view que já vem por padrão no projeto. Eu só coloquei um botão a mais, tá? Que é o botão que vai chamar o método onCadastroOrdem. Então, o que tem nesse método lá no controller? Eu modifiquei a view1.controller.js. Então, é um controller também padrão, que já vem aqui no projeto, e eu coloquei o método para a gente acessar o formulário do cadastro. Então, como que eu faço? Eu tenho que pegar o objeto da rota, e com esse objeto da rota, eu chamo o método navto, passando aqui o nome da rota, no caso, route ordem new, tá? E dessa forma, o aplicativo vai fazer o usuário ir para o formulário, beleza? Então, vamos fazer mais um teste lá no navegador? Aqui no aplicativo, eu vou preencher os campos. Teste 1, cliente 1, total do frete 10, status, vou colocar aqui fornecido. É claro que aqui na prática você não vai direto para o status fornecido, né? Geralmente é novo e vai seguindo essa sequência aqui. Ou se você quiser cancelar, você pode cancelar depois, né? Então vamos deixar aqui fornecido só para ficar diferente, porque no começo do vídeo a gente já cadastrou uma ordem, então essa aqui vai ser a ordem 2, a 1 já está cadastrada. Vou colocar aqui qualquer coisa. E vou salvar. Bloqueou a tela, está chamando o serviço a data. Ordem cadastrada com sucesso. Vamos dar uma conferida lá na tabela de cabeçalho e de itens. Aqui no SAP-GUI, vamos dar uma olhada na transação SC16. Vou acessar a parte de cabeçalho. Então está aqui a primeira ordem que a gente criou no começo do vídeo. Está aqui com os valores. E a segunda que a gente acabou de criar é teste 1, cliente 1, 10 e 11, frete 10, total 20 e 11 e o status L, que é o fornecido. Vamos dar uma olhada agora nos itens. OV item. ZOV item. Então tem aqui os dois primeiros itens da ordem 1 e os dois itens da ordem 2, tá? Então aqui o ID 1 e 2, item ID, material 1, 2, teste 1, 2, descrição. Então tá tudo aqui conforme a gente cadastrou lá na tela. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não fez. Comente aqui se você conseguiu entender essa parte do formulário de cadastro da ordem de venda, se você conseguiu fazer no seu ambiente. Qualquer problema ou dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você conhece alguém que está querendo aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.